que eu pensava, eu posso até estar sofrendo, mas é melhor eu sofrer e ir para o céu quando isso acabar, do que eu sofrer, tirar minha vida e passar a eternidade no colo do diabo, sofrendo no tormento eterno, como a Bíblia diz. Então, gente, tem que se ensinar sobre esse assunto. Essa semana, tivemos uma notícia muito ruim, muito triste, da morte de um irmão em Cristo conhecido no Brasil, que é óbvio que eu não vou mencionar o nome dele nem de ninguém, para que não fira, não traga tristeza, nem a família venha se entristecer, não desrespeitemos a eles, nem aos parentes, nem aos amigos, e até mesmo, gente, em respeito à própria memória do irmão que faleceu. Eu não vou citar o nome do irmão, ok? Mas nós tivemos uma notícia muito triste. E essa notícia sobre a história desse irmão era que, antes de qualquer coisa, a gente precisa falar um pouco dessa história desse irmão. Ele era um irmão que tinha um testemunho muito grande, tá? Antes de eu falar a notícia triste. Ele era um irmão que ele tinha uma história de uma libertação muito grande, um testemunho muito forte, um testemunho que a gente considera inédito na história da nossa nação brasileira. Nunca ninguém tinha conseguido ter um testemunho dessa mesma intensidade, que rendesse relatos, né, documentos, publicações e etc, etc, com o testemunho do tal irmão. Então, por causa disso, esse irmão foi ficando extremamente conhecido. Esse irmão foi ficando famoso. Esse irmão, ele foi adquirindo uma notoriedade. E eu tive a oportunidade, graças a Deus por isso, de conhecê-lo pessoalmente e até mesmo de participar com ele de alguns eventos, e principalmente feiras literárias, pois, em certo momento, nós estivemos até dentro da mesma empresa que publicava livros e etc, etc. E eu tive essa oportunidade de conhecer de perto e posso atestar que na época em que eu o conheci, eu não acompanhei depois, muitas coisas aconteceram na vida dele, eu não pude acompanhar mais, mantive por um tempo ainda um contato à distância, mas eu não pude acompanhar mais. Então, por um tempo que eu tive a oportunidade, eu presenciei e posso afirmar por aquele tempo que eu presenciei que ele era, sim, um homem de Deus. Antes de você continuar vendo esse vídeo muito importante, onde Sara Sheva fala sobre as pessoas que tiram a própria vida não herdarão o reino de Deus, porque essas pessoas vão contra a vida, vão contra os ensinamentos de Deus, e ela cita Daniel Mastral aqui nesse vídeo. Mas antes, seja bem-vindo, a sua presença é um prazer enorme, fico feliz de ter você uma vez mais aqui. Já já você continua vendo o seu vídeo, eu só parei isso aqui para te dar uma informação muito importante, algo que pode mudar a sua vida. Sei que está chegando aí o fim do ano, o início de um novo ano há de se iniciar, 2025, e quem sabe você ainda não deu um jeito de mudar a sua vida financeira, você está estagnado, parado, e não consegue dar um rumo para a sua vida. Está ganhando um salário mínimo, está insatisfeito, está infeliz, às vezes está desempregado, quer fazer uma nova renda, entrar em um novo serviço para ver se consegue mudar o rumo da sua vida. A melhor forma de você fazer isso, mudar a sua vida, é trabalhando com a internet, direto da sua casa, do seu lar, usando o seu celular, o seu computador, o que você tiver com acesso à internet. A mudança da sua vida está na palma das tuas mãos, literalmente. E se você deseja ter essa mudança de vida, fazer um final de ano maravilhoso, excelente, com a ceia farta, sabendo que você pagou as suas contas, você deseja começar o ano ganhando uma renda maravilhosa, trabalhando com pessoas honestas. Meus amigos, eu quero indicar para você agora a melhor forma de você ganhar dinheiro em 2024 e começar o 2025 aí bombando. Primeiro comentário fixado tem um link. Quando terminar o vídeo, você vai clicar nesse link aqui e vai falar conosco. Vamos te atender com amor e carinho,
somos pessoas crentes, evangélicas e que queremos te ajudar verdadeiramente, tá bom? Veja o restante do vídeo. Deus te abençoe. Que ele sim havia se convertido e que sim ele apresentava ser uma pessoa arrependida do passado dele. E isso era notório. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, só um pouquinho assim, você não precisa ter muita sensibilidade não. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você vai observar, se você assistir qualquer vídeo desse irmão, se você ver uma foto, olhar um pouco melhor, você vai perceber que havia no olhar dele uma tristeza, sabe? Havia no olhar dele uma tristeza genuína. Havia no olhar dele um quebrantamento típico que não se pode esconder por muito tempo quando a pessoa está interpretando. Não se pode fingir por muito tempo quando a pessoa está interpretando. Se não é verdadeiro, em algum momento, isso aparece. E você, ao olhar os vídeos, as imagens, né, que sobraram dele ali, você vai ver que havia isso no olhar desse irmão. Existia, queria pedir para o pessoal, por favor, pessoal da parte técnica, olhar as mensagens, por gentileza. Tá? Eu relatei para vocês uma situação. Então, o que acontece? Qualquer pessoa sensível, não precisa ser muito sensível, você observa que existia uma tristeza, um arrependimento. Né? Eu estou vendo aqui, as pessoas estão comentando, eu peço a vocês que tenham cuidado, por favor, tá? Com os comentários. Então, eu posso testificar o que eu vi, o que eu conheci. E no tempo que eu o conheci, sim, ele era um homem de Deus verdadeiro. Eu vi muita gente, passado algum tempo, muita gente, alguns anos depois que eu perdi o contato, assim, né, mais direto, eu vi muita gente falando mal, difamando. E eu me preocupei bastante com isso. Certa vez, um relato que eu ouvi desse mesmo irmão, ele dizia o quanto ele havia sido abandonado pelas pessoas, o quanto ele foi injustiçado e se sentiu, às vezes nem foi tão injustiçado, mas se sentiu injustiçado pelos líderes dele. E eu entendo perfeitamente o quão difícil é você ter um ministério relevante, diferenciado, que se destaque, tá? No meio da igreja. Porque se a sua igreja não tiver um líder, ou líderes no plural, muito curados, resolvidos, que não tenham problema de ego, que amem ver os outros brilharem, se você não tiver uma liderança curada, que não seja um pouquinho narcisista, né? Porque o narcisista quer só para ele o brilho. Mas se for uma liderança curada, liberta, essa liderança vai incentivar que você também brilhe. Então, uma pessoa que tem um ministério de relevância, que se destaca, diferenciado, que tem uma tendência a chamar mais gente, essas pessoas geralmente sofrem muito. Sofrem por quê? Porque são chamadas de aquele que quer aparecer, são chamados dos diferentões, são chamados daqueles que querem brilhar mais que os outros. E existe um entendimento errado, muitas vezes, de que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que encaixar, todo mundo tem que estar no formato da caixinha. E não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que sempre Deus escolhe pessoas que se destacam. Pessoas que se destacam pelo relacionamento íntimo e sincero com Deus. Pessoas que se destacam pela consagração na sua própria vida. Pessoas que se destacam no sentido de eu quero realmente viver para Deus e fazer a diferença. E também você vai ver na história do apóstolo Paulo, pessoas que se destacam pelo conhecimento, a habilidade que a pessoa tem de falar, a capacidade que aquela pessoa tem de convencimento. Deus escolheu o apóstolo Paulo para ser quem ele se tornou, e tudo que a gente tem hoje, muito da igreja, do alicerce da igreja, está dentro das cartas de Paulo, né? A maioria do alicerce da igreja está na carta de Paulo, nas cartas de Paulo. Você vai ver, Paulo era um homem cultíssimo. Deus quer sim pessoas que se destacam.
E o diabo também quer. Por isso que é mais difícil pessoas desse tipo se converterem. No caso dessa notícia triste desse irmão, ele era um homem culto, ele era um homem que tinha uma capacidade incrível para falar, ele tinha realmente características que, se ele estivesse numa igreja onde as pessoas não fossem curadas e libertas o suficiente para apoiar e enxergar, ter visão, sim, com certeza ele poderia sofrer, que eu acredito que ele sofreu, pelos relatos que eu me lembro de ouvir, muita perseguição, até mesmo rejeição, e até mesmo se sentiu excluído em muitos momentos. Eu, sendo uma mulher, já passei por isso. Dentro do meu trabalho, quando o culto das princesas explodiu, que até a BBC de Londres foi ao Rio de Janeiro para gravar, eu recebi convite de uma TV espanhola para gravar notícias, reportagens. Pessoas do Brasil e do mundo todo começaram a conhecer o meu trabalho através do culto das princesas. Programas de televisão de rede nacional vinham me entrevistar. Eu enfrentei isso dentro da igreja que eu congregava. Igreja esta que a denominação fechou o CPF. Igreja que foi destruída. A igreja que eu era uma das pastoras auxiliares. E isso foi de uma dor terrível. Um dos motivos que eu vi a igreja ser destruída foi o quê? Eu vi, eu presenciei e eu fui até a liderança dizer: estavam subestimando a ação do diabo. Igrejas que subestimam a ação do diabo têm tudo que o diabo quer para serem destruídas. Nós não devemos superestimar o mal. Não queremos exaltar o mal, mas não podemos subestimar o inimigo que temos. Eu assisti à destruição de uma igreja que eu fui membro, fui batizado nessa igreja. Eu assisti à destruição de uma igreja. Me lembro uma certa vez que eu cheguei no gabinete pastoral do meu antigo pastor, que era o presidente dessa tal igreja. E eu disse para ele: pastor, temos que levantar um jejum de pelo menos 40 dias, um jejum específico, tirando alimentos específicos. Precisamos levantar uma equipe de intercessão para esse jejum, pois em nossa rua abriu uma igreja satânica. Tinha saído no jornal. A gente estava começando naquela época a usar a internet, já estava ali, como é que se fala, no endereço ali do Google. Estava já na internet o endereço de uma igreja que adorava o 666. Estava lá. E o pastor daquela igreja, que era naquela ocasião um pastor que era minha liderança, deu uma risada na minha cara, deu gargalhada e disse: o diabo vai ter 2 trabalhos, um de vir e outro de sair. Eu falei: concordo com o senhor, pastor, desde que a gente se posicione, porque o diabo se valerá dos princípios que ele sabe que existem. Ele vai nos atacar em cima das brechas que ele sabe. O diabo conhece as legislações espirituais. Então, nós que somos os líderes temos que saber que nós não podemos afrouxar com as legislações. Nós temos que andar certinho. Se você aqui na terra não paga o imposto da terra, você vai ter multa e talvez até perder tua propriedade. Se você não pagar os seus impostos, você vai receber multa, vai perder seus bens. Imagine o reino do Espírito, que é muito mais real. As coisas dessa terra vão passar, as coisas dessa terra são passageiras. Essa terra é passageira. A eternidade não passará. Tente imaginar como é que pode uma liderança achar que pode negociar com os princípios. Então, continuando a falar desse irmão, esse irmão, ele tinha esse testemunho forte de saída do satanismo. Do satanismo. Estou cortando uma parte para você entender, que a gente não sabe se vão cortar, ok? Então, escute até o fim. Ele foi da Irmandade Satânica, do território nacional nosso. E ele contou isso muitas e muitas vezes, sobre a experiência dele dentro dessa Irmandade. Ele contou coisas absurdas e coisas horrorosas. Horrorosas, quando eu falo, é como, por exemplo,
sacrifício de Crissás. Ele conta na história dele, ele contava na história dele, que isso era comum, que era assim, coisas absurdas. E você e eu que somos crentes, a gente não quer ter contato com esse tipo de coisa, porque é ruim demais, né, para ser verdade. Como é que eu vou dormir depois de ouvir essa história? Ai, parece até filme de terror. Sabe por que a gente tem esse comportamento? Porque nós estamos frouxos. Nós estamos nos tornando crentes aguados. Não estamos mais concentrados na firmeza da fé. Estamos querendo curtir a vida. Estamos querendo aproveitar a vida. E não estamos entendendo que a nossa vida aqui é passageira e que o nosso olhar tem que estar voltado para a eternidade. A nossa mente está demais querendo viver as coisas da terra e de menos querendo olhar para a eternidade. E aí ficamos com medinho. Mas esse medinho também vem da falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque se você começar a conhecer a palavra de Deus e entender o que é que te traz proteção real, você começa a andar muito mais firme com Deus. Não tem como fugir. As pessoas são ensinadas de que a proteção está ligada ao quanto Deus te usou na igreja. Só que isso não é uma verdade teológica. Isso não é uma verdade bíblica. Isso é usado para manipular as ovelhas, para as ovelhas virem para a igreja. Eu já vi e ouvi pastores por aí, afora, dizendo assim: ó irmão, venha para a igreja trabalhar e servir, que Deus vai te usar e você vai ver. Aí Deus vai, ficar feliz com você, porque Ele está te usando. Isso não é uma verdade bíblica. Em Mateus capítulo 7, verso 21, 22, 23, nós vemos o Senhor Jesus dizer que nem todo mundo que é usado tremendamente por Deus entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Ou seja, traduzindo, ser usado por Deus não significa que você está sendo aprovado e aprovada por Deus. Uma pessoa pode ser tremendamente usada por Deus aqui na terra e ir para o inferno. Isso não sou eu que estou te dizendo, isso é a palavra que diz em Mateus capítulo 7, verso 21 em diante. Você precisa estudar a palavra. O que protege o ser humano cristão, a pessoa convertida a Deus, o que protege não é ser usado por Deus, não é o quanto Deus me usa num altar, ou te usa em cima do altar, do púlpito com o microfone na mão. Não é isso que protege as pessoas. O que protege as pessoas é a santidade na vida pessoal daquela pessoa. É a sua vida particular na sua casa. É como você é e quem você é quando não tem ninguém vendo. É qual é a sua vida prática. Você tem uma vida de consagração. É isso que fará com que você possa andar pisando em serpentes e escorpiões. Por isso que o Senhor disse: eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões, porque Ele estava dizendo: eu te dou poder para ser santo e santa, eu te dou poder para andar em santidade. Antes do sangue de Jesus ser derramado, antes do sacrifício da cruz, ninguém tinha poder de ser santo, porque a santidade, ela é uma característica do caráter de Deus. A santidade é o que os anjos falam 24 horas por dia. Diante do trono de Deus, os anjos dizem: santo, 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 santo. Essa é a principal característica de Cristo. Então, antes dele morrer na cruz, nós não conseguíamos viver isso. Nós não tínhamos essa santidade derramada, essa graça derramada sobre nós, esse perdão derramado, nós não tínhamos. Mas agora nós temos. Voltando ao assunto do irmão. Esse irmão que estava envolvido por anos e anos com o ocultismo, contava em seus relatos como foi a saída dele dessa seita, dessa irmandade satânica. Ele contou várias situações, várias histórias da vida dele. E também contou como ele foi liberto. Pastores que foram tremendamente usados na vida dele para fazerem a libertação dele. Ele tinha um testemunho muito forte e muito real. E ele também relatava. Porém, essa parte do relato dele, eu posso testificar, pois certa vez, saindo de uma das feiras de livros onde nós nos encontramos, eu pedi uma carona para ele até o meu hotel, que era perto. E ele e a equipe dele, que estavam num carro, eles me deram uma carona. E nós fomos todos conversando no carro. Esse irmão, então, parou na frente ali do local que eu ia ficar. Um local movimentado, normal.
não era um local deserto. Quando ele parou, que eu ia descer do carro, eu falei, olha, então tá bom, vamos nos falar, vamos combinar da gente sair para tomar um café. Essas coisas que a gente fala para os amigos, normal. E fui conversando. Quando eu comecei a falar, ele olhou bem nos meus olhos e disse, Sara, eu não posso ficar parado aqui. Eu corro risco de vida se eu ficar parado aqui. E eu entendi imediatamente pela expressão da face dele, pela forma como ele estava me falando. Eu falei, desculpe, entendi. Depois a gente se fala, então, imediatamente desci do carro. Pois eu entendi o que ele estava querendo dizer, porque ele era um cara marcado pela própria Irmandade, porque ele havia deixado a Irmandade e revelado ao mundo as coisas horrorosas que aconteciam dentro dessa Irmandade maligna. E esse homem, ele passou por muitos problemas. Quando, há mais ou menos 5 anos e meio atrás, ocorreu uma situação no Brasil muito terrível, tivemos muitos suicídios de pastores, muitos, horríveis, situações horríveis. Passado algum tempo, depois que esses suicídios aconteceram, nós recebemos a notícia que o filho desse irmão havia também tido um problema e tirado a própria vida. Passado mais ou menos 3 anos depois disso, não sei exatamente o tempo, não tenho essa conta, ficamos sabendo que a mulher dele sofreu também um problema de saúde e faleceu. Então, num período de mais ou menos 5 anos, esse tal irmão perdeu o único filho, perdeu a mulher e ficou muito, muito destruído emocionalmente, muito destruído, muito ferido. Todo mundo pode imaginar isso. Acho que se você já perdeu alguém, se você não perdeu, você vai perder algum dia, porque não tem como, todo mundo morre. E se você já perdeu alguém, você pode imaginar a dor que deve ter sido para ele. Porém, certa vez eu ouvi ele falando, e ele dizia o seguinte, que agora que ele ia falar mesmo sobre tudo, da onde ele saiu, porque ele não tinha mais nada a perder. Então, ele começou a divulgar ainda mais as informações e falar mais. Porém, nessa época, começaram a surgir algumas histórias ruins. Pessoas dizendo que ele tinha apostatado da fé, que ele tinha abandonado a fé. Pessoas dizendo que ele estava falando heresias. Pessoas dizendo coisas horrorosas sobre ele. E eu não fui averiguar, pois eu não tinha mais esse contato próximo. Porém, uma certa vez ocorreu uma situação muito triste. Eu estava na rede social e eu seguia todos, tanto a ele quanto a sua equipe, a sua família, eu seguia nas redes sociais, quem tinha, né, rede social. E certa vez eu vi uma cena dele, o filho, e o filho usava uma camiseta de uma banda de rock dessas do mundo, bem antiga, daquelas bem pesadas, daquelas que se gabam, dizendo que tem pacto com o diabo. E eu fui no direct, fazia muito tempo que eu não tinha contato, e eu disse para ele, disse para a equipe, fui falando com todos que eu podia. Cuidado com essas músicas, cuidado com essas bandas. Pois essas bandas determinadas aí, essas determinadas músicas, específicas músicas e bandas, elas liberam demônios de depressão e suicídio. Eu não sabia, porque eu não tinha o contato próximo, que estava acontecendo dentro da casa deles um ataque nessa área. E gravei um vídeo há 5 anos e meio atrás, respondendo aos meus seguidores que me perguntavam, pastora, por que Deus permitiu tantos pastores se suicidarem? Então, eu fiz um vídeo explicando, compartilhei esse vídeo esses dias, e expliquei para as pessoas no vídeo o seguinte, olha, existem 6 motivos diferentes pelos quais o inimigo pode atacar a pessoa que é cristã nessa área, e você precisa ter esse conhecimento, pois o conhecimento da verdade é o que liberta. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, não adianta a verdade estar ali fechada dentro do livro. Não adianta a verdade estar ali parada. Eu preciso que ela entre em mim. Eu preciso ter o conhecimento dessa verdade.
Então eu fui compartilhei verdades com essas pessoas. 3 dias depois, eu não tenho a conta exata, quantos dias foram, parece que ocorreu essa tragédia na família dele, que o filho também tirou a própria vida. E eu tinha avisado, e eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste, porque eu falei, Deus, será que eu falhei na minha comunicação? Será que eu poderia ter feito mais alguma coisa? Porque eu sei, eu tenho o conhecimento de que aquelas músicas que o filho estava ouvindo, aquelas músicas que estavam tocando dentro daquela casa, são invocações ao diabo. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, tá? Que acompanham o canal dele, que segue ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Gravei esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado, e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês, ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianto, pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com joguinho de aposta, não tem nada a ver com essas baboseiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então, chama lá.